Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É com gosto que eu participo neste webinar, nesta reflexão que todos temos que fazer sobre, neste caso, o impacto na saúde mental desta pandemia que a todos nos aflige. E, na verdade, são mais as dúvidas que eu tenho para partilhar convosco do que propriamente as certezas, porque tudo está muito no início e certamente irão demorar muito tempo até compreendermos este fenómeno. Portanto, a minha apresentação tem duas partes, são introdutórias, para depois dar início à reflexão que seguirá a seguir. A primeira parte é sobre um bocadinho o burnout, porque há dois riscos sobre a saúde mental desta pandemia. O primeiro risco tem a ver com o risco de burnout sobre as pessoas que estão mais diretamente envolvidas no combate a esta pandemia. E depois temos o aumento do risco das doenças psiquiátricas associadas ao confinamento social preventivo. Começando então pelo primeiro, o burnout é um síndrome caracterizado por uma reação emocional crónica de desmotivação, desinteresse, que gera um mal-estar na relação com o trabalho. A pessoa acaba por entrar num quadro de exaustão, uma vez que se esgotaram todos os seus recursos adaptativos. Eu vi uma vez uma definição muito simples e redutora, mas que eu aproveito para me lembrar, que eu achei curiosa. O burnout é uma espécie de alergia ao trabalho, ou seja, há aqui uma reação antigénio e anticorpo que se estabelece com o ambiente profissional. É um fenómeno desadaptativo que pode ter várias consequências, nomeadamente doenças físicas, mas também doenças de foro psiquiátrico. Quem é que sofre de burnout? Ele pode ocorrer em qualquer atividade profissional, embora ele tenha sido observado com maior frequência em profissões de ajuda, que envolvem ações de ajuda ou envolvimento de atendimento com o público. Ora, o burnout é um fenómeno, como eu disse há pouco, desadaptativo, que tem uma cadência de evolução ao longo do tempo. Este slide que vos apresento resume um pouco isto. Portanto, o fenómeno começa com uma diminuição de concentração, o aparecimento de sintomas de irritabilidade, de baixa tolerância à frustração. Começam a surgir os conflitos nas relações interpessoais, inclusivamente familiares, ou seja, este fenómeno é transposto também para casa, a pessoa acaba por não conseguir, digamos assim, libertar-se desta tensão e ela muitas vezes até exprime inicialmente nas relações familiares, porque são aquelas pessoas com as quais nós estamos mais à vontade e necessitamos de menos autocontrole, e depois começam a surgir sentimentos negativos, nomeadamente o desejo de abandonar o trabalho, o desejo de desistir, de procurar outra forma de vida, etc. Há um reflexo negativo na produtividade e também o absentismo aumenta. A partir daqui podem começar a surgir, ou seja, se este fenómeno não for interrompido, a história natural do burnout acaba por culminar-se com o aparecimento de doenças físicas e psiquiátricas. E aqui, nesta fase, já obriga muitas das vezes a intervenção médica. Se não houver um tratamento atempado, o quadro pode evoluir para situações mais graves, nomeadamente o aparecimento de abuso de álcool, de psicofármacos, de ansiolíticos, muitas vezes até por automedicação, porque a insónia é um dos sintomas também prevalentes nesta situação e pode também culminar em situações mais graves, nomeadamente surgir pensamentos suicidas e também até comportamentos suicidários. Como é que se pode prevenir o burnout? Eu sei que vai haver um testemunho mais à frente, é só para dar aqui umas notas breves. É importante criar boas condições físicas de trabalho, melhorar as condições de mobiliário, de iluminação natural, com um bom controle da temperatura, oferecer alimentação aos colaboradores, principalmente para quem está neste momento a trabalhar muitas horas consecutivas, como é o caso dos profissionais de saúde. Portanto, poupar um bocadinho os recursos por trabalho por turnos, criar pausas e movimentos de descanso adequados e pode haver, neste caso, a necessidade de apoio psicológico ou até mesmo psiquiátrico a quem está na linha da frente. Pois é muito importante uma nota sobre a formação adequada das chefias, é bom ter bons líderes nestas alturas, nomeadamente líderes que melhorem as competências de comunicação com os subordinados, com as pessoas a quem dependem dessa chefia, fornecer um apoio social positivo e isto é muito importante porque muitas vezes nesta fase não é possível ir além do que isto, expressar gratidão com maior frequência pela colaboração neste trabalho, que é um trabalho de grande dedicação e em que as pessoas estão a pôr um empenho muitas vezes acima das suas próprias capacidades e prejudicando inclusivamente a sua própria saúde, atendendo à circunstância especial a que estamos a viver. Depois também é importante dar aqui uma nota, isto também ajuda, que é fomentar
o humanismo na relação com os utentes, quem trabalha nos hospitais, quem trabalha nos lares, que eu sei que também estão sob grande pressão. Há pequenos gestos que podem ser importantes, eu sublinho aqui, por exemplo, para os idosos que estão nos lares e que muitas vezes e que estão atualmente privados das visitas dos familiares, há pequenos gestos simpáticos que podem ajudar muito a aliviar esta tensão, facilitar, por exemplo, aos idosos a comunicação com os familiares através do WhatsApp ou através das novas tecnologias, acrescentando a imagem ao som, tal como nós estamos a fazer agora. Bem sei que não é o ideal, mas pelo menos ajuda a aliviar o sentimento de solidão e de isolamento. Portanto, neste momento também vivemos uma situação paradoxal, que é, por um lado, o isolamento profilático reduz o contágio e protege vidas humanas, mas por outro lado, em nível da saúde mental, quanto mais tempo durar o período de quarentena, maiores serão os riscos para a saúde mental. Isto é um dado também corroborado por alguns dos estudos publicados sobre esta temática. Quais são os sintomas psicopatológicos deste confinamento? O que é que pode resultar em termos de sintomatologia? O aparecimento de ansiedade, que certamente todos nós, num nível mais ou menos intenso, já devemos ter experimentado. Podem surgir o humor deprimido, ou seja, sentimentos de tristeza, de melancolia, ou o humor irritável. As alterações do sono, que são muito frequentes nesta altura, estão reportados, que surgem com uma grande prevalência numa situação de confinamento. Os sentimentos de frustração, de aborrecimento, obviamente porque parte da nossa liberdade, dos nossos hábitos, ficam limitados. Podem surgir situações de aumento de agressividade, e isto aqui é importante sublinhar, principalmente a agressividade, porque as pessoas estão confinadas num ambiente doméstico, pode haver aumento de violência doméstica e aumento também dos riscos nos conflitos interpessoais, pelo facto das pessoas estarem, obviamente, a partilhar o mesmo espaço durante muito tempo. Agora, outra questão é quem é que está em maior risco de ter consequências na saúde mental? Ora, nós sabemos que quem está em maior risco é quem sofria previamente doença psiquiátrica e, portanto, também os doentes com doença psiquiátrica também estão em situação de confinamento e, consequentemente, estão em maior risco de terem descompensações da sua patologia. Os profissionais de saúde, pelas razões que eu apontei há pouco, pelo facto de estarem em maior pressão e maior risco de burnout. Os doentes que estão internados, eu recordo que os doentes que estão internados nos hospitais, mesmo não tendo situação de Covid-19, estão privados de visitas e do apoio de familiares. Os idosos que estão isolados em lares e privados também do apoio e das visitas da sua família, portanto estão em maior risco de virem a sofrer, nomeadamente perturbações depressivas. E outro grupo de risco são os reclusos. Não é por acaso também que houve esta medida de libertar alguns reclusos. Também tem a ver com isto, pelo facto de estarem confinados e em maior situação de pressão psicológica e, consequentemente, virem a sofrer o impacto desta pandemia a nível de termos da saúde mental. E depois é importante sublinhar outro aspecto digno de reflexão, que é as pessoas estão em confinamento, mas estão em confinamento num duplo stress. Não é só o receio de virem a contrair a doença, mas também é um conjunto, toda uma constelação de preocupações que assola grande parte da população. Depois, há outro fator também importante, que é um fator, que é a incerteza quanto ao final do confinamento, portanto, não há data para o seu término, nós esperemos que ele termine em breve, mas também esta situação, não sabermos exatamente quando é que termina, não temos uma data, também aumenta a nossa angústia e é um fator também de risco. Por último, este é o último slide, também há alguns aspectos positivos decorrentes desta pandemia. Ela veio desmascarar algumas falácias e enganos sobre a saúde e as medicinas alternativas, que de alguma forma pululavam pelas redes sociais. Eu refiro-me concretamente, por exemplo, aos movimentos anti-vacinas e alguma pseudomedicina que era muitas vezes obtida através do Dr. Google, em que as pessoas pesquisavam sintomas e que eram muitas vezes divulgadas nas redes sociais. Do meu ponto de vista, veio restaurar a confiança na ciência e na medicina e veio favorecer a importância na relação médico-doente e, quem sabe, isto é um ponto de interrogação, fomentar um novo investimento na investigação na saúde e, esperemos nós, no Serviço Nacional de Saúde. E era isto, muito obrigado, espero que agora possamos dar continuidade ao nosso debate.